Graça e paz, queridos irmãos, louvado seja o nosso Deus. Bom dia a todos vocês que nos acompanham, que estão conosco nesta transmissão online. Já de um tempo temos vivenciado aí missões nacionais de forma integral, transmitindo e compartilhando testemunhos, os vídeos, da campanha, as músicas, os programas infantis. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, em especial, nós iremos encerrar esse tempo de missões nacionais aqui na congregação, na nossa missão aqui no estado de Sergipe. Receba um forte abraço da Igreja Batista da Salvação e nós também temos uma notícia muito especial para dar a cada um de vocês. Portanto, acompanhe este culto conosco, participe, cultue ao Senhor junto conosco, Deus missionário, Deus que nos motivou para investirmos em missões. A nossa palavra de gratidão ao nosso Deus, porque você que tem nos acompanhado em nossas redes sociais desde o início desse projeto, em que nós invadimos, digamos assim, com os nossos canais, com a identidade visual da igreja, via aplicativo, as redes sociais, no período da pandemia que nos levou, a esse avanço. Nós louvamos a Deus. Você que tem compartilhado, você que é um assinante dos nossos canais nas redes sociais, louvado seja Deus por sua vida. Receba um abraço missionário dos seus missionários, os missionários Sérgio e Márcia. Faço também as palavras as palavras da minha esposa e da nossa congregação batista aqui em São Miguel do Aleixo. Ainda deixo para os irmãos nossa gratidão acerca de uma decisão que nós tomamos em comum acordo com nossa igreja mãe aqui, a Igreja Batista em Rosário do Catete. Um abraço, pastor Marcos Ascendino. E Deus tem falado aos nossos corações, irmãos, vocês que nos acompanham aí desde o período da campanha de missões estaduais. Nós assumimos um desafio, Deus falou ao nosso coração e nós estamos felizes porque Deus tem confirmado, e hoje nós nos despedimos dos irmãos, mas felizes pelo avanço da obra aqui em São Miguel do Aleixo. Estamos rumando para um novo projeto. Vocês que nos acompanham já sabem do qual estou falando, em que Deus falou ao nosso coração para deixarmos a igreja mãe, nossa igreja mãe, tomar conta, seguir com esse projeto lindo aqui em São Miguel do Aleixo, já com a igreja construída, uma igreja quase formada, e seguirmos para um novo desafio, onde nós contamos com as suas orações. Amém? Deixamos muitos amigos aqui, deixamos os nossos filhos na fé e vamos continuar esse processo de acompanhamento, discipulado com eles também, mas mais efetivamente agora será assumido, esse projeto, continuado pela nossa igreja mãe. Nós deixamos aqui a nossa palavra, como o apóstolo Paulo diz, que ele plantou, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Nesse interim, com esse mesmo espírito, nós deixamos esse trabalho lindo aqui para o avanço, para que o avanço missionário continue, mas nós iremos seguir para outro projeto que está também no coração de Deus e no nosso coração, e nós pedimos que vocês orem por nós. Nos veremos de uma outra maneira, de uma outra forma, com certeza, pelas redes sociais. Você que nos acompanha já de um tempo irão saber mais precisamente como iremos proceder. Nós louvamos a Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Iremos completar 3 anos agora no estado de Sergipe, o nosso trabalho missionário, e ele vai avançar com outros projetos para a glória de Deus. Continue com essa programação especial de missões. Hoje encerraremos nossa campanha de missões nacionais aqui no nosso canal, na igreja, no templo, nos cultos presenciais ou semipresenciais. Já encerramos. Hoje, agora às 10 da manhã, temos esse culto online, encerrando a campanha de missões nacionais. E agora vamos correr atrás do nosso alvo aqui, para enviarmos e fazermos parte aqui com toda a cooperação que temos com missões. E à noite no templo, às 19 horas, iremos lá também com outra programação, Domingo da Igreja Perseguida, porque
Nós cremos que missões é isso, nós cremos que essa é a visão missionária, estamos envolvidos em vários projetos e que Deus te abençoe. Amém? Vamos orar. Ainda hoje temos vídeos da campanha de missões, temos uma palavra de um desafio para você investir em missões porque vale a pena. Seja bem-vindo a essa programação, que Deus te abençoe e receba um abraço missionário dos missionários Sérgio e Márcia. Senhor, nós te agradecemos porque até aqui o Senhor nos ajudou. Abençoe, Senhor, daqui para frente esse projeto com a Igreja Mãe, Rosário do Catete, seguindo e tocando esse trabalho, porque nós somos grandemente abençoados aqui. Mas assim, Senhor, como o Senhor tocou no nosso coração, nós topamos esse novo desafio, que o Senhor nos fortaleça a cada dia, e com a ajuda e oração dos nossos irmãos, a cooperação e a unidade da Igreja do Senhor, o Senhor continue com sua mão poderosa nos protegendo e nos liderando para a glória do teu nome. Vem, pois, assim nos abençoar nessa programação especial de missões. Abençoe a campanha de missões nacionais, essa campanha extraordinária, e é no nome de Jesus, teu Filho amado, que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém, meu irmão e minha irmã. Deus te abençoe. Continue nessa programação maravilhosa de missões, com missões no seu coração, e assim vamos continuar avançando para a glória de Deus. Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade. Deus te abençoe. E hoje eu vou contar uma das experiências missionárias que eu tive. Foi no ano de 2019, ano passado. A gente foi fazendo a operação Jesus Transforma em Abadiânia. E eu encontrei um homem bebendo. E eu senti no meu coração de falar com aquele homem, de falar de Jesus para ele. Ele me recebeu com muito carinho, eu falei de Jesus para ele. Naquele momento ele aceitou Jesus. Foi uma experiência marcante, muito marcante para mim. Me libertou os meus pecados, Jesus levou o que eu tenho e o que sou. Eu dedico ao Deus de amor. O Evangelho eu fui chamado a proclamar e o aflito resgatar. Neste tempo eu vou falar do poder que minha vida transformou. Eu vou amar porque Ele me amou. Multiplicar para avançar. Se vou orar pela minha nação, vou servir e o pão repartir. Da escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou. O que eu tenho e o que sou, eu dedico ao Deus de amor. O Evangelho eu fui chamado a proclamar e o aflito resgatar. Neste tempo eu vou falar do poder. Multiplicar para avançar. Se vou orar pela minha nação, vou servir e o pão repartir. Eu vou amar porque Ele me amou. Multiplicar para avançar. Se vou orar pela minha nação, vou servir. Meu nome é Irileia Fernanda da Silva Paz. Eu estou na unidade da Penitenciária Feminina do Paraná há 4 anos e 10 meses. Fui condenada, não gosto muito dessa palavra, mas é essa.
há um certo tempo, ainda tenho 3 anos, teoricamente, para ficar aqui. Meu nome é Larissa Tessaro Menarim, eu tô aqui faz 1 ano e meio. Peguei uma condenação de 10 anos para cumprir 4 em fechado. Meu nome é Jaqueline da Silva Teixeira. Estou presa por tráfico de drogas. Faz 6 meses que eu estou aqui. Não sou condenada ainda, estou esperando condenação. Quando eu cheguei aqui, eu era uma pessoa extremamente solta no mundo mesmo, totalmente afastada de Deus. Quando eu estava na liberdade, não frequentava igreja, não buscava Deus. Em certos momentos eu até declarava que eu não gostava de crente. Lá fora eu não tinha o hábito de ler a Bíblia, de frequentar a igreja, de trabalhar esse lado espiritual realmente. E a gente tem uma falsa ideia de que a liberdade é a gente fazer o que a gente quer. E quando eu cheguei aqui, eu vi que isso daqui não é um mundo para mim, isso daqui não é o que eu quero para minha vida, isso aqui não é um lugar bom de estar. O primeiro contato que eu tive com Cristo aqui dentro foi através da Bíblia, que foi doado pela Igreja Batista, que faz um trabalho aqui dentro. Ao ler essa Bíblia, fui lendo, não tinha entendimento nenhum, mas quando eu cheguei no livro do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, me deparei com o versículo onde diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." A gente tem acompanhamento semanal aqui do pastor Eduardo da Igreja Batista do Bacaxeri. Ele faz um discipulado aqui semanalmente com um grupo de 10 meninas. A gente é acompanhado, assim, tem todo esse acompanhamento espiritual, você começa a ter o entendimento da Bíblia. Hoje em dia, quando eu estou em momentos tristes da minha vida, eu abro a Bíblia, começo a ler, ouvir, lembrar de tudo que a gente conversa com o pastor no discipulado, e a minha vontade só aumenta cada dia mais de frequentar a igreja, sair daqui totalmente transformado. Após o batismo, a Igreja Batista sempre nos acompanha. Tem um acompanhamento, tem encontros, tem conversas, para que não fique um batismo simplesmente por um número, né? Então, assim, também quero deixar meu agradecimento, primeiramente a Deus, por ter se apresentado na minha vida, e em segundo lugar, à Igreja Batista e ao pastor Eduardo, por ter me dado essa oportunidade, tá me ajudando, tá me acompanhando, porque sozinhos a gente não chega a lugar nenhum. A assistência religiosa tem uma ferramenta muito importante na ressocialização, que é a nossa busca intensa aqui dentro da unidade prisional e também no departamento penitenciário como um todo. Através dos cursos cedidos pela Igreja Batista do Bacaxeri, na pessoa do pastor Eduardo, uma vez por semana está aqui com a gente percebe uma mudança muito grande no comportamento dessas presas que fazem o curso, e também no culto, que acontece uma vez no mês. A gente percebe que elas realmente querem uma mudança de comportamento, isso é notório a nível de segurança, e também uma busca no sentido de não precisar mais entrar numa ação criminosa para garantir o sustento da família, onde a procura por Deus mesmo é o caminho. Amados irmãos, vocês vão assistir o testemunho de uma menina do sertão. Uma menina que foi alcançada com o Evangelho, teve a sua vida transformada. Hoje é uma missionária, um dos nossos missionários radicais. Ela e o seu esposo, o Roberto. Um casal precioso. Olha que testemunho poderoso daquilo que o Evangelho pode fazer na vida de uma pessoa. Nesse momento de campanha de missões nacionais, nós louvamos a Deus por todos os nossos missionários que estão no campo, testemunhando, e por você, meu irmão, minha irmã, envolvido com a obra do Senhor. Bom, eu sou uma menina sertaneja mesmo, de raiz. Eu casei aos 12 anos de idade. Eu com 12, Roberto com 16, e a Interá 17 anos. Nós vivíamos uma vida muito triste, com muito sofrimento, com muitos problemas familiares. Família não aceitava o nosso relacionamento, muitas questões familiares envolvidas, raiva da mãe, de pai, eles com raiva de Deus. E nós vivíamos uma vida triste, sofrida. E assim, nós morávamos num lugar onde nem comida direito tinha para se comer. Um lugar simples, onde não tem energia.
não tem essa tecnologia que todo mundo tem aqui, de televisão, de geladeira, tudo isso lá não tem. Lá na energia lá é o candeeiro que clareia nós lá. Acredito que alguém pode conhecer o candeeiro, que é com querosene. E a água nossa lá é de pote. Então tudo que nós tinha era um pouquinho difícil. A água que nós bebia lá não era tratada, igual os irmãos estão acostumados com água tratadinha. A água lá que nós tomávamos era água de tanque. Para quem não conhece tanque, tanque é um buraco que é cavado no chão. Quando chove, vem a enxurrada e enche o tanque. E assim, a água é a minha barrenta, o meu café com leite. Onde vaca bebe, cabra bebe, e nós tomávamos essa água. Graças a Deus, nunca pegamos um tipo de doença, graças a Deus. Só que assim, nós vivíamos com raiva, angustiado, triste. Por quê também? Nós não tínhamos comida para nós. Roberto trabalhava para ganhar R$25 o dia, quando achava. No máximo, no mês, ele trabalhava para ganhar R$100 no mês. No máximo. Isso era quando tinha. Tem vezes que só era aqueles R$25 no dia. E a nossa sobrevivência lá que nós comíamos era feijão e farinha. Às vezes só tinha o feijão, aí nós comíamos feijão bebido. Às vezes tinha farinha, aí dava para fazer feijão com farinha e comer normal. Só que às vezes só tinha farinha seca. Aí nós comíamos a farinha com água, com essa água barrentinha. E vivia muito entristecido com essa raiva dentro de nós. Até que um dia, um missionário, Elias Correia Helena e a sua esposa, foram falar de Jesus para minha avó. Nós não sabíamos como era esse Jesus. Aí minha avó nos convidou para nós conhecer esse Jesus, um tal de um culto que ele iria fazer. Eu disse, vovó, como é tudo isolado, a gente fica meio descabriada, assim, com uma pessoa de fora vindo falar de uma pessoa que a gente nem conhece. E lá, eu disse, vovó, a gente vem conhecer esse Jesus sim, conhecer esse culto. No domingo nós fomos conhecer o tal de Jesus e o culto. Chegando lá, ele veio falar que Jesus nos amava, que Jesus cuidava de nós, que Jesus morreu pelos nossos pecados, e nós ficamos assim, meio sem entender nada. Como pode existir um homem que morreu por nós e cuidou de nós, e nós está passando por tudo isso? Assim nós fomos embora. No outro domingo, nós estávamos lá de novo no culto. E assim, ele foi falar sobre a multiplicação de pães e peixes. Eu vou confessar. Eu disse, opa, agora ele veio falar que ele multiplica, que ele faz milagre. Eu quero aceitar esse Jesus agora. Imagina, nós sem nada em casa para comer. Tinha vezes que só tinha aquela água para nós beber. Eu aceitei esse Jesus. E Roberto não aceitou. Aí eu falei, eu vou ver se esse Jesus é realmente bom. Eu vou orar para o meu esposo também aceitar Jesus. E eu orei. Com um mês, Roberto aceitou Jesus. Mas vocês não têm noção o quanto eu chorei. Eu chorei porque Roberto aceitou Jesus. E mais ainda porque eu descobri que aquele Jesus, ele cuidava de mim e ouvia minhas orações. Apenas eu não conhecia. E assim, foi tão maravilhoso porque tudo que nós tínhamos, aquela raiva, aquele ódio, passou, desapareceu. E nós só caminhava 17 quilômetros todo domingo para aprender mais sobre esse Jesus. 17 quilômetros para ir e 17 para voltar. São uns 34 quilômetros. Nós fazíamos esse trajeto todo domingo. E cada dia mais empolgado com esse Jesus que nós conheceu, com esse Jesus que nós aceitou em nossas vidas. E nós caminhávamos, era por cima de uma serra, porque era mais perto. A serra, assim, subia e descia, enfrentando uma cambira. Uma cambira é uma planta assim, que é cheia de espinho, calumbi, cansanção. Nós ia para o culto todo feliz, cantando os louvores que o missionário Marra-Esposa ensinava. Cada passo que nós dávamos naquela montanha, cantava o louvor, o vento balançou e perto quero estar, Senhor, de ti. E assim, nós não tínhamos roupa boa para poder ir para o culto. Nós não tínhamos nada disso. A roupa nossa era rasgada. O melhor chinelo que nós tínhamos era quebrado. Um arame liso, nós botava assim para segurar o botão. E nós não ligava porque o povo ia dizer de nós. O povo chamava nós de doido, nós não estávamos nem aí.
porque o nosso foco estava tanto em Jesus que nós não ligávamos porque o povo falava. E esse Jesus, ele começou a nos abençoar. Ele tirou toda a raiva, toda a tristeza, todo o ódio de dentro de nós. Eu vou contar essa história aqui, mas me promete que vocês não vão dar risada. O Senhor, ele nos abençoou com uma galinha. Só que a galinha era bem magra, magra mesmo. Nós não tínhamos de comer nem para nós, imagina para dar para a galinha. E também veio um cachorro. Veja como Deus faz as coisas. Aí Roberto ficou pastorando a galinha. Ficou eu, Roberto e o cachorro. Para ver quem pegava o ovo mais primeiro. Nesse dia só tinha farinha seca e um pouquinho de óleo. Graças a Deus, Roberto se esbagaçou no chão, caiu, mas conseguiu pegar o ovo mais primeiro que o cachorro. E nós lá, felizes, porque nós ia dividir um ovo. Meia banda para mim, meia banda para o Roberto, fritando o nosso ovinho no fogão de lenha, com aquela felicidade toda. O cachorro perdeu, Roberto. O cachorro perdeu. Chega a mãe e o pai do Roberto na hora que nós ia comer o ovo. Aí o ovo, que era para mim e para o Roberto, teve que dividir para a mãe e para o pai dele. O meu pensamento, oh Deus, nem para eles terem chegado uns 10 minutos a mais, vem chegar justo agora, só porque nós não queríamos dividir o ovo com o cachorro. Mas graças a Deus, nós aprendemos naquele dia a repartir, por mais que nós tenhamos pouco. E sem demora, nós não abandonamos mais esse Jesus. Tudo que o missionário fazia, nós fazia também. E ele nos convidou para passear em Rio das Ostras. E nós viemos aqui em Rio das Ostras, no Rio, conhecemos muitas coisas maravilhosas. Pizza, sorvete, açaí, muita coisa que nós não conhecíamos. E esse Jesus, eu vou contar aqui porque eu fiquei triste no dia que eu comi a pizza. Fiquei muito triste. Por quê? Porque fomos lá, comemos a pizza, era um rodízio. Maravilhoso, muita coisa boa, até pizza doce existia, que nós não sabíamos. Eu fiquei triste na hora que a pessoa que convidou nós foi pagar. Por quê? Deu R$457 o valor. Eu disse, Roberto, olha só, que desperdício. Nós vivíamos com R$25. E esses 457 que gastou aqui, dava para nós viver um ano lá, Roberto. E as pessoas gastando aqui em coisa de momento, coisa de uma hora. Eu fiquei triste nesse dia. Eu vi o desperdício. Mas graças a Deus nós conseguimos um emprego aqui. Ficamos 1 ano e 5 meses em Rio das Ostras. E aí, acostumado com a praia, Roberto, ele foi tanto que ele bebeu até a água do mar. De tão feliz que ele ficou quando viu a praia. Mas, igreja, esse missionário mesmo que ganhou a gente para Jesus, ligou para nós com o nosso celular e nos falou sobre o projeto Radical Sertanejo. Qual foi o nosso pensamento? Nós tínhamos acostumado com tudo. Qual foi o nosso pensamento? Ter que voltar para o sertão de novo? Depois que Deus fez tudo isso com a gente? Mas cadê a chama ardendo no nosso coração pelo nosso povo? Nós sabíamos que se não fosse aquele missionário que estivesse do lá falar de Jesus, nós não tínhamos conhecido aquele Jesus e nem estava em Rio das Ostras. E a nossa oração foi sim, se fosse da vontade de Deus, que ele acendesse uma chama no nosso coração. E se não fosse, que nós nem se lembrasse desse radical. Mas graças a Deus, ele acendeu a chama cada dia mais pelo nosso povo. Um povo que a maioria das pessoas não quer olhar. Aquele povo da roça que não tem nada para comer. Aquele povo simples. Muitos preferem ficar no banco confortável de uma igreja, com um ar-condicionado, com ventilador. Mas isso não era o que Deus queria para nossas vidas. Ele queria que nós voltássemos, nós voltamos, obedecendo esse chamado. Fomos para o Radical Sertanejo. E eu tinha um grande sonho de me casar de vestido de noivo e tudo. E lá no Radical, a turma lá do Pastor Rácio, com todo mundo, fizeram o nosso casamento de vestido de noivo e tudo. Então nós vimos que o Senhor continuava cuidando de nós. E nós somos enviados para o campo missionário, lá em Ituaçu, na Bahia. Nós estamos atuando na comunidade do Bonito e da Formosa. E nós, quando chegamos lá, tivemos muitos desafios. Pessoas pensavam que nós era ladrão de criança, que nós ia roubar as crianças. Só que nós entendemos esse povo, porque quando o missionário foi falar para nós de Jesus, nós também achou estranho, ficamos com receio de receber. E nós temos lá como, por exemplo, a irmã Neide. Quando nós chegamos lá, a irmã Neide era depressiva.
ela tinha um ciúme doentio do seu esposo. E no dia 6 do mês 4 do ano passado, nós fizemos um culto na casa do filho dela e ela entregou a vida dela para Jesus. E a depressão e o ciúme que ela tinha do seu esposo desapareceu, sumiu da vida dela. Hoje nós estamos aqui no Rio e a irmã Neide está lá fazendo visita, orando com as pessoas. Então, eu e Roberto, nós somos muito orgulhosos, nós somos muito honrados de trabalhar para Cristo e saber que tem igrejas orando por nós, pastor. Nós carecemos muito da oração de todos. Então, bota na agenda aí um compromisso de orar pelos missionários Roberto e Maiane, por todos os missionários que estão espalhados nesse Brasil. Isso é vir montar uma caravana, entrar em contato conosco e vir para o nosso campo, falar de Jesus para esse povo. E pode ficar despreocupado que vocês não vão andar 17 quilômetros, não. Mas pelo menos 3 vão, 6. Vem, gente, o povo precisa muito de Jesus. Nós temos que mostrar para eles que eles são importantes. Nós temos que mostrar que Jesus ama eles também. Não importa se eles andam com roupa velha, se estão com fome. Jesus ama eles também. É por causa desse amor de Jesus que nós estamos aqui hoje. Meus irmãos, que coisa de impactar o coração. Eu fico com os olhos cheios de lágrimas, com uma voz embargada, ouvindo o testemunho dessa menina do sertão, a Maiane. Eu quero agradecer a você que oferta, que ora pela sua igreja que está nesta campanha missionária. É para sustentar missionários como Roberto e a Maiane. Eles hoje são missionários, são da nossa equipe. E nós louvamos a Deus por eles e por tantos outros missionários radicais. Vale a pena investir na obra do Senhor. Obrigado pela sua igreja estar em campanha missionária. Obrigado por você ser parceiro do PAN. E se ainda não é um parceiro do PAN, um adotante de missões, adote esse casal, adote o Radical Sertanejo. Faça um PAN, adote, invista, oferte para missões, para continuarmos avançando. Louvado seja Deus pela vida dessa menina do sertão. Que testemunho, não podemos recuar, vamos avançar. Obrigado, igrejas, obrigado, pastores, irmãos, promotores de missões, mobilizadores, louvado seja Deus. Não podemos recuar, nós vamos avançar em nome de Jesus, porque Ele me amou. Olá! Que bom estarmos juntos neste Congresso Nacional de Promotores de Missões Nacionais. Agradeço o convite do pastor Milton, do pastor Fernando Brandão, para juntos refletirmos sobre este tema tão inspirador e desafiador deste ano, o tema Porque Ele Me Amou. E para refletir sobre este tema, gostaria de convidá-lo a acessar o texto bíblico, abrir a sua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo 16. Leremos os versos 6 e 7. Diz assim: Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: Ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Nada faltava para Edward Joseph. Nada faltava para Edward Joseph, mais conhecido como Ed. Ed era o mais esperto entre os advogados espertos. Ed, ele era um dos braços direitos do famoso gangster ítalo-americano Al Capone. Ed era o advogado de Al Capone. Ed era aquele que resolvia os problemas de Al Capone, que livrava Al Capone. E Ed não apenas desfrutava da plena confiança da família, como Ed também ele cuidava da pista de cães de corrida, cães velozes de Al Capone, e sempre Al Capone ganhava. Qual era a estratégia de Ed? 8 cães, ele superalimentava 7 e sempre dizia para Al Capone apostar no 8º. Ed era o mais esperto entre os espertos. Ele desfrutava de riqueza, de fama, de prestígio, de poder.
Ed cuidava dos negócios ilegais de Al Capone, que a família comercializava bebidas alcoólicas e outras atividades ilegais durante o período da lei seca dos Estados Unidos, nas décadas de 20 e 30 do século XX. Mas um dia, Edward Joseph se dirigiu para a polícia de Chicago e Edward Joseph entregou Al Capone. Edward Joseph denunciou e delatou todo o esquema corrupto e criminoso de Al Capone e de toda a família. Ed sabia das terríveis consequências de fazer isso. E qual foi a motivação de Ed? Qual foi a motivação de Edward Joseph? A motivação de Ed foi o seu filho. Ed viveu tempo suficiente no submundo para saber que não era aquilo que Ed queria para seu filho. Ed queria dar uma vida para o seu filho. Ed queria que seu filho herdasse um sobrenome honrado. E para isso Ed iria precisar limpar o seu próprio sobrenome. Ed sabia das consequências e um dia, caminhando pelas ruas de Chicago, Ed encontrou seus ex-colegas de crime e ele então foi morto com algumas rajadas de metralhadora. Era o fim para Ed. Mas antes de falarmos sobre o filho de Ed, o que aconteceu com ele, vamos voltar a nossa atenção para o texto da Palavra de Deus, 3 dias antes do momento que aparece aqui em Marcos capítulo 16. Jesus ele está reunido com os seus discípulos. Jesus está reunido na última ceia, horas antes, momentos antes de ser entregue, ser traído e ser crucificado. E Jesus naquela ceia, naquele último momento, Jesus se vira para os seus discípulos e afirma: ainda esta noite, todos vocês me abandonarão, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Todos vocês me abandonarão. Aquela palavra deve ter feito a comida descer difícil. Todos vocês me abandonarão, sem exceção. Pedro, ao ouvir aquilo, ele ficou profundamente incomodado. Pedro ficou profundamente incomodado com aquelas palavras de Jesus e ele disse: não, Senhor, não. Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Ó Senhor, é assim, fala por esses. Eu sempre achei esse Tomé meio estranho, desconfiei sempre do Judas. Fale por esses, mas não fale por mim. Eu nunca te abandonarei. Nós estaremos juntos até o fim. E aí Jesus se vira para Pedro e diz: asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante, Pedro, 3 vezes você me negará. E Pedro continua dizendo: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. Nunca te negarei, eu jamais farei isso. Eu jamais farei isso. Jesus ele foi para o jardim do Getsêmani, Jesus ele foi entregue por Judas Iscariotes, Jesus foi preso e Pedro ele acompanhou Jesus. Nos diz o texto que Pedro seguia Jesus à distância. Pedro seguia Jesus à distância e ele foi lá até a casa do sumo sacerdote Caifás, no pátio da casa do sumo sacerdote, e Pedro ele se sentou ao redor de uma fogueira, junto com aquelas pessoas que assistiam Jesus sendo escarnecido. Pedro se senta ali, e então uma pessoa chega para Pedro e fala assim: ei, você é um deles, você estava com Jesus. E Pedro diz: não conheço esse homem, não conheço. Passado algum tempo, novamente uma outra pessoa diz: ei, certamente você andava com aquele homem. E aí Pedro responde: mulher, eu não sei do que você está falando, eu não conheço aquele homem. E aí, uma última vez, chegam para Pedro e diz: certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia. Você é galileu, os galileus tinham um jeito de falar diferente, um sotaque diferente. E aí Pedro
Pedro, ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço esse homem, eu não conheço aquele homem. Imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus havia dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, Pedro foi chorar amargamente. Será que Pedro foi a única pessoa que fez aquilo que disse que jamais faria? Será que Pedro foi a pessoa que disse que fez aquilo que prometeu um dia que jamais faria? De agora em diante vou controlar a minha língua. De agora em diante nunca mais comprarei por impulso, nunca mais entrarei em negócios duvidosos, nunca mais me deixarei dominar por meus desejos, nunca mais vou guardar rancor no meu coração, nunca mais vou fazer aquilo, nunca mais farei aquilo. Eu jamais, infidelidade é algo impensável para mim. Daqui em diante eu vou controlar os meus desejos. Daqui em diante eu vou me dominar, chega de bebida alcoólica, chega daquilo outro. Será que Pedro foi a única pessoa que fez aquilo que ele disse que jamais faria? Nós sabemos que não. Nós fazemos coro com Pedro. O apóstolo Paulo disse: o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ah, quantas coisas! Quantas coisas nós fazemos, e quantas coisas nós fazemos de forma repetida e prometemos a nós mesmos que aquela será a última vez. Nós conhecemos a dor de Pedro, nós conhecemos esse choro amargo de Pedro. Vamos avançar 3 dias, domingo da ressurreição. Domingo da ressurreição, as mulheres vão levar especiarias para cuidar do corpo de Jesus no túmulo. E ao chegarem lá, elas encontram a pedra removida. E ao encontrarem a pedra removida, um anjo disse a elas: não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele, preste atenção nisso. Vão e digam aos discípulos dele: é a Pedro. Ele está indo adiante de vocês para a Galileia, lá vocês o verão como ele lhes disse. Digam aos discípulos dele: e a Pedro. Havia um recado especial para Pedro. Era como se todo o céu tivesse visto a queda vergonhosa de Pedro. E era como se todo o céu agora quisesse que Pedro tivesse a sua vida restaurada. Ei, digam aos discípulos dele, e não esquece do Pedro. Não esquece de Pedro, digam para Pedro: Jesus está indo adiante de vocês. Essa palavra, essa observação que o anjo faz, digam também a Pedro. Isso reflete a graça do Evangelho de Jesus Cristo. Reflete a maneira através da qual ele trata os nossos pecados e os nossos erros. No Salmo 103, o salmista escreve: o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor, não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com que os temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Aquele anjo está dizendo para as mulheres: olha, diga a Pedro que o seu erro não é o fim. Diga a Pedro que o fato de ele ter feito aquilo que ele disse que não faria, e não ter dado ouvidos para a palavra de Deus, para a voz de Jesus, para as palavras de Jesus, não é o fim, porque Jesus não nos trata conforme os nossos pecados, não nos retribui conforme os nossos erros. E essa palavra cheia de amor transformou a vida de Pedro. Pedro teve um encontro especial com Jesus, e Pedro teve a sua vida restaurada, Pedro teve a sua vida renovada. E nós encontramos Pedro no livro de Atos dos Apóstolos, no dia do Pentecostes, Pedro se levantando e pregando a palavra de Deus corajosamente. 3.000 pessoas foram salvas e se batizaram.
Aquele era um outro Pedro. Aquele era um Pedro transformado por esse amor de Jesus Cristo, que não nos trata conforme os pecados e nem retribui conforme as nossas iniquidades. Pedro, ele continuou a sua jornada. E nos conta a tradição da igreja que Pedro ele foi morto, crucificado de cabeça para baixo, porque Pedro ele não se achava digno de ser crucificado na mesma posição do Senhor Jesus. Esse Pedro era o Pedro transformado pelo amor de Jesus, porque Jesus amou Pedro teve uma vida diferente. Porque Jesus amou Pedro teve novas possibilidades de vida, Pedro se tornou uma pessoa diferente, um homem diferente. Não significa que Pedro nunca mais pecou na sua vida, mas que Pedro sabia que ele tinha de lidar com seus pecados, com as suas inclinações, com essa graça e misericórdia de Jesus. O amor de Jesus por Pedro transformou a sua vida. O amor de Ed por seu filho transformou a vida do seu filho. O amor de Edward Joseph em se entregar sacrificialmente, sabendo que iria morrer, para que seu filho tivesse uma vida digna, para que seu filho herdasse um sobrenome digno. Esse amor valeu na vida do seu filho. E se Ed tivesse ficado vivo para ver quem seu filho se tornou, Ed teria ficado muito orgulhoso. Ed teria ficado muito orgulhoso quando seu filho foi nomeado piloto naval da Marinha norte-americana. Ed teria ficado muito orgulhoso quando o seu filho, durante a Segunda Guerra Mundial, ele salvou centenas de pessoas num porta-aviões já condenado no oceano. Ed teria ficado muito orgulhoso quando seu filho foi receber a medalha de honra no Congresso americano por feitos de bravura e heroísmo. O filho de Ed, o tenente-coronel Edward Joseph O'Hare, ele se tornou um herói da aviação norte-americana. E esse amor sacrificial de Ed por seu filho, ele entregou a sua vida por seu filho para que ele tivesse uma vida digna, para que ele tivesse um futuro pela frente. Esse amor valeu a pena, esse amor transformou a vida do seu filho. E o sobrenome O'Hare, do famoso advogado, ex-advogado de Al Capone, esse sobrenome não é mais lembrado como o sobrenome do ex-advogado de Al Capone, mas esse sobrenome, O'Hare, deu o nome ao principal aeroporto da cidade de Chicago, nos Estados Unidos. A cidade que era de Al Capone, mas que se tornou do filho de Ed. O filho de Ed se tornou um herói por causa do amor sacrificial do seu pai. Antes de você sair pelo Brasil transmitindo essa mensagem, porque Ele me amou, e contando o que Jesus fez na sua vida, e contando aquilo que Ele pode fazer na vida das outras pessoas, antes de sair compartilhando esta mensagem poderosa do amor de Jesus, deixe Jesus marcar a sua vida nesse momento. Porque Ele te amou, você tem uma vida pela frente. Porque Ele te amou, você tem uma chance nova a cada dia. Porque Ele te amou, você tem novas possibilidades, novos caminhos a serem percorridos. Um erro não significa o fim, ou o mesmo erro repetidas vezes não significa o fim da sua vida. Porque Jesus, Ele te ama. Jesus, Ele morreu por você. Jesus morreu para que nós tivéssemos vida plena, vida abundante. E Jesus está vivo, nos dá da sua presença. Antes de compartilhar a mensagem poderosa desta campanha, deixe com que o amor de Jesus escreva novos capítulos na sua vida. Eu gostaria de orar com você nesse momento. Gostaria de orar com você, gostaria de orar por você. Você que está diretamente ligado
com a campanha missionária. Mas talvez você olhe para a sua vida, você olhe com peso, você olhe com culpa. Há possibilidades da sua vida ser diferente. Jesus morreu por você. Jesus viveu por você. E porque Ele me amou, eu posso viver debaixo dessa graça, dessa misericórdia. Ó Senhor, nós estamos juntos neste momento. E pedimos para que o Senhor Jesus inicie novos capítulos na vida de muitas pessoas que estão conosco. E se você precisa desse recomeço, ore, clame ao Senhor. Peça para o Senhor o seu perdão já concedido na cruz do Calvário, que faça diferença na sua vida e que você viva uma vida agradável ao Senhor. A cada dia fazendo valer a pena o sacrifício de Jesus por você. Porque Ele me amou, a minha vida é transformada e eu compartilho essa mensagem com as outras pessoas. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe esta campanha missionária, que muitas pessoas, que centenas de pessoas possam ter as suas vidas transformadas pelo amor de Jesus Cristo. Um grande abraço a você e que Deus te abençoe. Desamor, indiferença, um medo, ódio e dor, desesperança, cheiro de morte, a morte do amor. Na esquina do pecado, só tristeza, com medo da miséria e da pobreza, desaprendemos a desfrutar do amor. Mas Cristo nos aproximou do Pai, gerou em nós a sua essência de amor. Porque Ele me amou, porque Ele me amou. Nós amamos porque Ele nos amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O amor do Salvador, tão diferente, transforma o pecador, traz paz a gente. Amor de fato, não de palavras. Assim como Jesus amou a todos, pra mesma obra fomos convocados, sertões e matas aos isolados. Amor disposto a simplesmente amar, que acolhe o desprezado num toque, num olhar. Porque Ele me amou, porque Ele me amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele me amou, sua vida entregou. Porque Ele me amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro.
reparto, amo, multiplico, oro e reparto, amo, multiplico, oro e reparto, amo, multiplico, oro e reparto, amo, multiplico.